Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês estão assistindo. Eu sou o Leandro Alves, sou advogado, tenho 27 anos, tenho 1 ano e meio de carteira, de ordem. Comecei como muitos de vocês, né? Também estou começando. E hoje eu estou aqui, né, gravando esse vídeo para o canal da doutora Vanessa Bucheton, né, que teve uma excelente ideia de auxiliar jovens advogados, iniciantes, nessa tarefa que é muito difícil, que é o que eu mais ou menos vou falar hoje, que para mim é o 11º período. Sempre ouvi isso na faculdade, né? Vocês estão preparados para o 11º período? E eu não tinha essa noção do que era esse 11º período que os professores da minha faculdade, Mackenzie, aqui no Rio, falavam. E hoje eu tenho essa noção. A faculdade não prepara a gente para esse 11º período, ele acontece, né? E a gente tem que buscar mecanismos para isso. Hoje eu vou falar de um tema que depois de muito estudar, porque eu me formei, sempre atuei em órgãos públicos quando eu estagiava, e depois de formado não conseguia, jogava currículo para cá, currículo para lá, currículo para cá, currículo para lá, e não conseguia arrumar emprego como advogado nos grandes escritórios. As exigências eram muitas e muitas delas eu não conseguia preencher. Enfim, aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu tenho uma carteira que eu tenho que pagar uma anuidade, que aqui no Rio de Janeiro é de quase R$ 1.000, que é caro para quem está começando, e a gente tem que se virar para levantar dinheiro. Comecei a estudar empreendedorismo jurídico. E nesse estudo que eu tive, né, de empreendedorismo jurídico, uma coisa que foi muito interessante, muito legal, que eu reparei, que é o que eu vou falar com vocês hoje, foi relacionamento interpessoal, né? E muito material que eu consegui traduzir no Google, porque o inglês não é muito bom, mas consegui muito material de bancas americanas sobre o tema, e muitas delas falavam sobre isso, relacionamento interpessoal. Passa batido pela gente e a gente não se dá conta o quanto isso é valioso para que a gente consiga, né, galgar aí coisas melhores na nossa carreira. Eu tô aqui com uma colinha, né, e que eu vou usar aqui para poder passar isso para vocês. Então vamos lá, vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu dividi esse relacionamento interpessoal entre servidores e juízes, né, parceria e sociedade, e o relacionamento interpessoal com cliente. Eu vou começar, né, de um que é um pouco mais enxuto, que é um pouco mais óbvio, que é servidores e juízes. Sempre tente manter um bom relacionamento com os servidores. Nunca tente ser ríspido, grosseiro, né? Muitas das vezes a gente tem a noção que o servidorismo público, né, que o servidor público, ele está ali numa situação confortável, e muitas das vezes não é essa a verdade. Eles também ficam estressados, também são humanos como a gente, erram, agem com grosseria, mas a gente não pode nunca agir com grosseria. Então, sempre tente manter uma relação de cordialidade, chegue no balcão, tente puxar uma conversa. Se você vê que teve abertura, continue, prolongue, porque muitas das vezes você é um especialista, e aí vamos supor que você é um cara especialista em família. Tá começando, não, eu amo família. Então, as várias famílias não são tantas. Então, você vai ter vários processos e várias, você vai ficar conhecido ali. E é nesse sentido que você tem que ter esse relacionamento interpessoal. Então, tente puxar um assunto, ficar amigo, né, colega ali do servidor. De repente, ele vai te ajudar no momento que o processo vai estar indisponível, você vai conseguir tirar vai conseguir ter uma vista no balcão. Leve um doce ali, de repente, para ele, né? Vamos adoçar sua vida. Então, tente manter esse relacionamento cordial. Em relação aos juízes, também é a mesma coisa. Tente ser sóbrio, não exagere, né? Não seja, vou usar aqui um termo que talvez não seja tão adequado, mas não seja tão espiritado, mas também não seja tão retraído. Fale o necessário com o juiz, não tenha medo do juiz, não há hierarquia entre juízes, promotores e advogados. Essa hierarquia não existe, então não tenha medo de falar com o juiz. Se você tiver a oportunidade de despachar um processo, vá. Despache o processo, porque isso vai agregar conhecimento para você nos momentos de audiência. E é isso que é importante, é na audiência que eu vou chegar um pouquinho lá na frente, que você dá aquela conquistada no seu cliente.
né? Eu já vi muitos advogados de repente perder cliente ou não conquistar mais indicações por conta da sua condução na audiência ao lado do seu cliente. Então, o relacionamento com o juiz tem que ter essa sobriedade, né? Vamos supor que você entra na sala, excelência, boa tarde, vim tratar do assunto tal, tá? Se ela negar o seu pedido, você deixa claro, data vênia, vossa excelência, eu discordo de vosso pensamento, mas vou ter que, como medida última, ajuizar um recurso, tá bom? Então, boa tarde, simples, não precisa ser nada além disso. Tá? Então tente manter um relacionamento interpessoal muito bom com esse pessoal do judiciário. Agora eu vou falar de parceria e sociedade, que é um assunto que me interessa muito. A doutora Vanessa Buchaton, no outro vídeo, falou sucintamente sobre a parceria. Você que está meio perdido ali no começo, né, da sua atividade, né? E agora o que eu faço? As parcerias são essenciais para você que está começando. Por quê? As parcerias, elas podem agregar valor, né? Ou seja, extensão interpessoal de relacionamento, porque você sozinho, vamos supor, você tem 500 pessoas que ficam te dando likes no Facebook, né? Mas você vai ter um relacionamento com uma outra pessoa que também tem mais 500 pessoas, né? Então você já tem aí um campo de 1000 pessoas para você atingir. Vamos supor que seja um camarada, você faça família e você quer se juntar com uma pessoa que faça penal. Então você pode ter um relacionamento de troca. Você indica clientes para ele, ele indica clientes para você, certo? E aí você se pergunta, Leandro, mas e se oferecer prestação pecuniária por isso? Eu particularmente, na leitura do Código de Ética, eu não concordo. Eu acho que você está ferindo o código, você estaria angariando clientela. Então eu não me sinto confortável de vir no vídeo falar para você fazer isso. Eu vou dizer para você não fazer, ainda mais você que está começando, tá certo? Então você tente manter essa relação de troca, né, de clientela, isso é muito legal. A parceria eu costumo dizer que é uma relação de namoro edificada, né? Não existe aquele compromisso que eu vou chegar lá na sociedade, que a sociedade na verdade tem um compromisso de casamento, por assim dizer. E a parceria, você pode fazer parceria não somente com advogado, você pode fazer parceria com um contador te indicar cliente, você indicar cliente para o contador, e isso agrega valor, né? E você tem um contador fixo no momento de dificuldade, fazer um cálculo judicial, enfim. Isso é muito interessante, tá? Para você que está começando. A sociedade ela é diferente, ela exige um casamento, você tem que confiar tanto no seu sócio quanto você confia na sua mulher, no seu cachorro, no seu papagaio e na sua mãe. Então, mas ela tem um bônus maior que a parceria, que é o que? Agregar valores pecuniários de maneira maior, né? Ou seja, você está ali com o seu sócio, né? Ou eu, do que eu estudei, o ideal para quem está começando são 2 ou 3 sócios no máximo, senão mais que isso vira muito cacique para pouco índio, você não consegue colocar o planejamento em ordem porque vai haver divergência em vários pontos e isso vai atrasando, não é legal, tá? Então a sociedade ela consegue ampliar esse valor interpessoal, né? Ou seja, 3 sócios, um exemplo, são uma hipótese, cada um tem 500 pessoas de contato ao seu redor, são 1.500 pessoas, né? E a sociedade ela tem umas facilidades, né, impostas pela OAB junto com o governo federal, que você pode se cadastrar no Simples Nacional, né, para você que está começando, enfim. Eu particularmente gosto mais da sociedade. Eu acho que a sociedade agrega um valor maior na hora do seu relacionamento com o cliente, dá um peso de uma marca, né? E isso é interessante. Por mais que você não tenha estrutura nenhuma, o peso da marca de uma sociedade muitas das vezes agrega mais valor que um nome simples. Às vezes, ou é só intuição minha. Mas se você tivesse essa intenção de formar uma sociedade, pense nisso. E outro ponto muito interessante, pense nas pessoas que você está se juntando. Numa sociedade sempre é bom ter alguém que pense em empreendedorismo, que pense em administração, porque temos que sair da nossa zona de conforto como advogado. O advogado está muito acostumado em peticionar, em escrever, né, em pesquisar jurisprudência, mas às vezes não está acostumado justamente com esse outro campo,
O escritório não é a extensão da sua casa, o escritório é o seu local de trabalho, é a sua empresa, assim como um fórum. Esse relacionamento interpessoal que você tem com os servidores, que eu falei lá atrás, é uma extensão do seu trabalho. Tá? Então, por isso que você tem que ter essa cordialidade, esse ambiente, e dentro dessa sociedade você tem que ter alguém que pense isso. Se você não tiver, mas se você fala, pô, aqueles dois caras são formidáveis, você vai ter que ser essa pessoa, tá? Que vai fazer o trabalho chato, que vai fazer o trabalho de marketing jurídico, tá? Que eu vou falar um pouquinho sucintamente na parte de cliente, tá bom? Então, essa é a parte de sociedade e parceria que eu tenho de relacionamento interpessoal para falar com vocês. Agora eu vou falar a última parte, que é cliente, para a gente tentar finalizar. Os clientes são o mais importantes. Você vai sempre começar com aquele cliente que é seu amigo, como a doutora também, Vanessa Buchatão, falou no outro vídeo. Sempre vai ser aquelas pessoas mais próximas, amigos, familiares, enfim. Tente expandir isso. E como você expande isso? Com marketing jurídico. Comece com cartões, né, de visita bem elaborados. Com relação ao cartão de visita, tem várias empresas que se especializaram em cartões jurídicos. Eu particularmente acho que um cartão moderno é um cartão limpo, com poucas informações, somente o essencial. Tente fazer um cartão de visita que seja clean, né? Não precisa ter um monte de informações, porque isso polui, né, o cartão, e até nisso a gente tem que pensar. A gente tem que pensar realmente, tratar o cliente, né, como parte de um negócio, e que você é um pacote, tá bom? Você é um pacote, você é um serviço que vai prestar. O cliente não sabe o que você está escrevendo, como é o seu relacionamento peticionando. Ele sabe o que é você te vendo, tá bom? E eu vou falar um pouquinho dessa parte depois. Então, em relação a isso, façam uma fanpage, façam um cartão de visitas, né? Tome cuidado com o que você publica no Facebook, agora você é um advogado, com o seu linguajar, com a forma que você lida com as pessoas, tá bom? Porque isso pode ser um ponto legal para você angariar clientes. De repente, faça um site, né? Utilize um gestor jurídico, que tem empresa que faz a parceria com a OAB, com valores em contas, para você que está começando. O gasto não vai ser alto, eu te garanto, e se você pesquisar, você vai conseguir fazer tudo isso que eu estou falando com menos de 100 pratas, tá? Então fica tranquilo. Em relação a cliente, tente também ter uma relação de proximidade com o seu cliente. Em que sentido? Você não precisa ser amigo dele, mas a partir do momento que os clientes forem entrando, coloque em planilha os dados do cliente, como data de nascimento, telefone, e-mail pessoal. E nos momentos comemorativos, mande felicitações para o seu cliente. Isso agrega valor no relacionamento interpessoal. As pessoas gostam disso, se sentem, poxa, o doutor fulano de tal lembrou de mim, isso é bacana, entendeu? Então, não deixe de fazer, cative seu cliente, porque quando eu trabalhava no banco, existia uma pesquisa feita pelo banco que eu trabalhei, que era a seguinte: uma pessoa insatisfeita, ela fala da sua insatisfação entre 8 e 10 pessoas, para 8 ou 10 pessoas. Uma pessoa satisfeita fala entre 2 e 4. Ou seja, é uma desproporção, né? A gente realmente, quando está insatisfeito, quer falar para Deus e o mundo. Quando a gente está satisfeito, fala só para os mais próximos. Mas muitas das vezes, aquele seu cliente que tinha, né, que eu costumo falar assim, onde pinga não seca, quero o Zé das Couves, dê valor a ele, tá? Porque de repente você vai se tornar advogado da família dele, dos amigos dele. Não se prenda ao cara que tem muito dinheiro, tá? Que de repente pode aparecer para você. Pode aparecer, não é uma regra. Isso aí é como se fosse, para quem está começando, que não tem um núcleo de interpessoal, de pessoas com muito recurso, né? Isso pode acontecer, ou não, tá bom? E para finalizar aqui, no campo dos clientes, né? Como eu falei, audiência, primordial. Não seja aquele cara que é de escritório, que vai para audiência, representando grandes empresas, de repente onde você fez estágio, que fala, me reporta ao inicial. Tente evitar isso, porque a grande empresa não está nem aí para a questão disso, se você se reportou ou não, é tudo modelão, mas o seu cliente tá, entendeu? Então, argumente, por mais que você estude o processo, por mais que você, como eu posso dizer, que você saiba que aquilo não vai ser tão frutífero assim, que às vezes às vezes não é, às vezes o juiz se convence ali nos seus minutos finais na audiência,
Tá? Então demonstre isso, essa valentia, essa garra pelo processo do seu cliente, pelo direito do seu cliente. Tá? Você não precisa dar um espetáculo, mas fale do processo dele, tente que contra-argumentar na audiência, não durma a audiência, né? Que camarão que dorme a onda leva. E às vezes você perde um cliente justamente por essa questão. Tá bom, pessoal? Essas foram algumas dicas aí de relacionamento interpessoal. Espero que vocês tenham gostado e curtam o canal da doutora Vanessa Buchatão, que tá bem legal. Valeu!